Fala que está falando aqui agora, o microfone ligado. Quer ter mais 5 filhos, é bacana, legal. Eu quero realmente ter mais 5 filhos, mas vai depender do contrato, da renovação do contrato. Olha aqui, o Atlético completou o terceiro... Oh, meu Deus. Ô, Levi! Conceição, não dá não, Levi. E outra coisa, Levi, futebol é número, não é? O seu não tá bom não, hein? O Atlético completou o terceiro... Ô, Levi, ajuda aí, Levi! Terceiro jogo seguido sem vitória pelo Campeonato Brasileiro. Ontem o Galo perdeu para o Sport lá em Recife, nós já falávamos aqui na sexta que isso ia acontecer, e fechou a rodada em 11º lugar. A reportagem, preste atenção, hein? É dele, Matheus Sucar. Veja aí. Antes de a bola rolar, homenagens a Ariano Suassuna. O escritor e dramaturgo que morreu na última quarta-feira era devoto do esporte. Por isso, familiares e até um boneco gigante de Ariano estiveram no gramado da Ilha do Retiro. Mas sabe quem não estava lá? Ronaldinho Gaúcho não foi para a despedida do amigo Deco, também não veio ao Recife com a delegação do Atlético Mineiro para enfrentar o Sport. A partida sem Ronaldinho pode até ter menos qualidade, mas não diminui a emoção. Tardelli a saída para o Galo. Para os rubro-negros, a saída é Magrão, porque o artilheiro Neto Baiano está meio apagado no jogo. Com a ajuda da defesa atleticana, o Sport aperta no finzinho do primeiro tempo. Um prenúncio do que está por vir. Um jogo ainda mais aberto, com as duas equipes buscando gol a todo instante. Mas quem encontra a primeira é o Sport. Felipe Azevedo recebe livre por trás da zaga e manda pro saco. E ela vai chorando pro fundo da rede. O Atlético Mineiro toma o gol e toma também uma injeção de ânimo. Guilherme e Jô quase conseguem um empate. Pena pro Galo que fica só no quase. É o Sport que amplia. Durval, xerife e artilheiro. Este gol é a cara do time pernambucano na Série A. Raça. A torcida comemora. Mas a fatura não está liquidada ainda não. Os atleticanos vão com tudo para cima dos rubro-negros. Magrão tem que se virar lá atrás para segurar o ataque mineiro. Quando parece impossível furar a retranca do Sport, uma luz, um pênalti. Wendel derruba Tardelli na área. O próprio camisa 9 cobra e diminui. Aí é que o Atlético se anima. O jogo vira ataque contra a defesa. Mas o Sport segura a vitória. 2-1 sobre o Atlético Mineiro. Ufa, foi apertado. Veja bem. Daqui a pouco nós vamos falar do Cruzeiro. Pera aí, a gente vai entrar com o Cruzeiro 2015, porque é o líder, tem que brigar com a concorrência. Ibope, ajuda aí. Daqui a pouco tem um Cruzeiro. Quando o time é bom, é repleto de bons jogadores, tem gente que vai discordar de mim aqui, é normal. Eu acredito que um time repleto de bons jogadores, quando o treinador é razoável, ainda assim o time joga e o time ganha. Por exemplo, o Corinthians. O Corinthians tem um time no papel muito bom e tem um treinador que é mediano. E tá caminhando, tá aí vice-líder e tal, mas porque tem bons jogadores. Ah, mas você não dá mérito nenhum, dou. De repente o cara indica um outro jogador, o cara chega, joga, se dá bem, ó, tem o Lodeiro, contratou o Romero lá, o Corinthians, que eu tô falando, o Elias, já tinha um time bom, Guilherme, Ralf, tem uns jogadores bons, Guerreiro e tal. Agora, quando o time é limitado em algumas posições, tem problemas, e esse aí tá na ponta da língua do torcedor atleticano, um treinador razoável, mediano, um treinador bom, não consegue dar jeito. É a minha opinião, não consegue dar jeito. Então, eu fico muito à vontade para dizer que, na minha modesta opinião, o Levi não vai conseguir fazer esse time jogar. Não vai. E outra coisa que me assusta é administrar com dinheiro, qualquer presidente, diretor de futebol administra. Agora, sem dinheiro, né, fazer negócio, fazer uma troca, colocar jogador aqui, ali, trazer, tem que se virar. Você não pode botar na cabeça que se esse time ganhou a Libertadores e a Recopa, ele tá bom para mais 5 anos. Não tá. O Atlético não pode se limitar a ter apenas 2 zagueiros de alto padrão, embora eu veja que o Hever tenha caído na qualidade um pouco. Não pode se limitar a ter um lateral como o Emerson Conceição, ele não pode vestir a camisa do Atlético. Não pode, em hipótese alguma. O Atlético não pode se limitar a ter apenas
Donizete e Pierre como volantes. Não pode, se sai, desanda tudo. E já eles de titular já não está como era antigamente. Antigamente eu falo num passado muito próximo, né? O Atlético não pode, por exemplo, perder o Ronaldinho e achar, não, perdemos o Ronaldinho, então deixa aí os que... Não, tem que trazer, tem que contratar. Até não pode ter um André como... Poxa, cara, será que eu estou falando alguma bobagem? Deixa eu ouvir você, Hidro. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Olha, eu posso falar também com certo conforto sobre o Levi, porque desde o início não considerei que era a melhor opção e, mais do que isso, já há algum tempo venho criticando o trabalho desse treinador e a gente tem que saber separar as coisas. Dá para analisar individualmente algumas peças que não funcionam, a principal delas, o Emerson Conceição, que está muito mal, mas muito mal mesmo. Né? É impressionante, não é só errar cruzamento, e isso é aquela história da diferença de observar o jogo inteiro. O Emerson Conceição, ele não vai mal apenas nesses lances que chamam mais atenção, nas falhas na defesa, que ele muitas vezes participa dos gols que os adversários marcam. Ele erra tudo lá na frente, É impressionante. Você pega uma jogada ali que você observa, a jogada agora é dar o passe na frente facilmente para o jogador X. Ele erra. Então ele erra o tempo todo, é um jogador muito ruim. Só que, independentemente disso, há um diagnóstico claro de que o trabalho do treinador não está funcionando. Coletivamente, não deu encaixe no time, não deu liga, não deu consistência. Dá para ver isso claramente. Dá também para a gente sempre filosofar. O que aconteceu primeiro? Os jogadores que estão mal e o esquema tático não funciona por causa disso? Ou o esquema tático não funciona porque as peças... esse tipo de coisa que sempre é uma discussão que existe no futebol. Para mim, as duas coisas não funcionam, né? E acho até que para o andamento do time como um todo, é mais relevante o mau momento do treinador do que qualquer outra coisa. Porque ele não consegue fazer essas peças jogarem. É impressionante. O time ontem foi mal mais uma vez. O destaque negativo é o Emerson Conceição, mas tirando um ou outro, e quase sempre os mesmos suspeitos, Tardelli e mais um outro, quem que joga? Quem que vai para cima? Quem que consegue agradar? Muito mal, essa história desses volantes também, eu falo há muito tempo, podem até ir bem em um jogo ou outro, podem marcar, tem raça, mas está em desuso, não dá para jogar com um volante assim. O Cuca criou um esquema muito peculiar para jogar com dois volantes. Sendo usado até hoje. Sendo usado até hoje, e mesmo assim, esse esquema depende demais do aleatório. O time não controla o jogo. Porque bola para o mato, que o jogo é de campeonato, aquilo ali deu certo por uma série de coisas, mas é muito específico. É muito difícil dar certo esse esquema que depende tanto de ligação direta. Então, acho a situação preocupante e acho o Levi, que eu até elogiei a entrevista do meio de semana, dessa vez foi mal de novo na entrevista. Porque defender um jogador que vai tão mal, tão claramente igual o Emerson Conceição, pode ser até compreensível, porque o treinador tem que defender todo mundo, senão perde o grupo. Mas com argumento de número, de novo, não tem número não, meu amigo, olha o jogo, o cara erra tudo, não tem isso. Porque o Levi se limitou a dizer que, Edmara, que o Emerson Conceição, os números, é dos jogadores que mais dão assistência. Cara, isso não pode se limitar a analisar um jogador que dá assistência. O lateral ele não vive só de dar assistência. Dá assistência, vai no INSS que eles dão assistência lá, entendeu? Cadê o Twitter, Felipe? Põe na tela aí, por gentileza. Vamos pôr na tela o Twitter, a participação do De Thompson, é isso? Emerson Conceição e Guilherme não dá. O Galo precisa de um camisa 10 e um lateral esquerdo. Dátoro no lugar do Pierre, urgente. Bom, eu acho que o Cadu já falou dessa possibilidade, daqui a pouco ele vai falar de novo, eu quero ouvir a Edmara. Sobre o Twitter do Thompson, Edmara, analisa o Twitter do Thompson e tenta explicar por que o Atlético não é esse time, já destacado na semana passada aqui, consistente. A torcida tinha confiança nesse time na mão do Cuca, mas não tem confiança nesse time na mão do Levi, então o problema é o Levi. Mas é sempre bom destacar, esse Atlético aí jogou, tinha um grande treinador que era o Cuca, e mesmo, mostrou isso enquanto esteve no Atlético. Quando ganhou a Recopa, eu coloquei lá no meu Twitter lá.
Esse título é do Cuca. Esse time ainda joga o futebol do Cuca. Passaram 2 treinadores no Atlético, não mudaram absolutamente nada. Dimar Oliveira, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Mas esse time envelheceu, né? Envelheceu, quando a gente está falando, não é questão de idade, mas envelheceu na forma de jogar. É um time extremamente previsível, você não vê nada. Aquelas alternativas que você tinha de troca de posições ali na frente é extremamente marcado. Todo mundo sabe que o Atlético joga desse jeito, inclusive o Levir Coupe, que manteve o esquema. Então, é um time sem alternativas. Tecnicamente, esses jogadores também caíram muito. Hoje, se você pegar daquele time que jogou, você mantém quem? O Léo na zaga, a questão, o Vitor por ali, o Tardelli ali na frente que continua tentando fazer o mesmo movimento, o Luan quando entra que faz alguma coisa, mas é muito pouco para quem está buscando outras alternativas. O Atlético teve, naquele ano da conquista da Libertadores, a chance de ter esses jogadores muito bem fisicamente, tecnicamente, respondendo a um esquema de jogo que deu certo, que acertou. Só que este mesmo grupo hoje já não responde da mesma forma. Eu entendo tudo o que aconteceu, entendo que o Atlético não teve dinheiro para fazer as contratações, entendo que o Atlético, e esta era a decisão do Atlético no início do ano, de reformular a equipe, de fazer com que a média de idade abaixasse um pouco, tudo isso eu entendo. Só que não aconteceu. E se continuar desse jeito, daqui a pouco o Atlético vai viver o desespero de estar numa zona de rebaixamento, porque a gente não está vendo alternativas do treinador, a gente não está vendo alternativa dos jogadores. Exatamente. Só eles sozinhos vão fazer com que isso tudo mude? Não sei. É um grupo que tem que responder. Né? Então você vai ter uma irregularidade ao longo do campeonato. E olha que a gente nem está falando de Copa do Brasil. A gente está falando de Campeonato Brasileiro. Você vai ter uma irregularidade ao longo do campeonato e a gente sabe que pontos corridos é regularidade. Onde que o Atlético vai chegar? Qual é o sistema que vai ser utilizado? Então, acho que quando a gente olha o Atlético, a gente vê o mesmo Atlético da Libertadores, só que tecnicamente muito inferior. Fisicamente muito inferior. A gente, cada dia da semana, a gente vem aqui e fala assim, não, o Guilherme tem que entrar porque ele vai resolver o problema ali do Ronaldinho Gaúcho. Aí no próximo jogo o Guilherme faz nada. Aí você vem e fala assim, não, tem que mudar, quem sabe se colocar o Maxwell. O que o Maxwell jogou? Aonde que foi o aproveitamento do Maxwell? Qual é a característica? Então, assim, a explicação tem que ser do treinador. Não, nesse aspecto do Michael Suell aí, eu vou discordar de Vossa Senhoria. Pois não. Porque o Michael Suell não é um jogador extremamente limitado tecnicamente, como muitos estão dizendo. É que o Michael Suell é um jogador, assim como o Marquinhos no Cruzeiro, que é tático, o Michael Suell é tático. Precisa de um treinador para ensinar para ele o que fazer. Mas na característica desse time, não. O Michael Suell, no jogo da Recopa, ele estava igual uma barata tonta dentro de campo. Exatamente. Ele não tinha uma função, pelo menos é o que eu entendi. Então ele ficava correndo, aí foi lá, fez o gol e tal, mas muito criticado, porque não tem uma função. Então é a impressão que a gente tem daqui. Agora, tem uma coisa que eu achei muito interessante ontem, Brasil. Um texto que o Juca Kfouri fez, fazer campanha aqui para a ESPN também, né? O Juca Kfouri fez um texto muito interessante, corrigindo um comentário de um outro amigo do Sport TV, que é o Lédio Carmona. Eu achei muito interessante. O jogo Flamengo e Botafogo. Porque o Lédio Carmona analisando o jogo, e ele falava, não tem qualidade, mas tá bom, o jogo pelo menos tem que pegar. Pelo menos o cacete, cara. Você não pode contentar com isso não, Brasil. Você não pode contentar em ver um jogador como Emerson Conceição, que não joga no Guarani de Divinópolis, vestir a camisa do Galo e você dizer, não, ele é um dos caras que mais representam aí no número de assistências. Mas isso é pouco, cara. Futebol é um negócio caro. O cara ganha muita grana para não render nada dentro de campo. E se o Atlético renovar com o Guilherme, o custo-benefício não pode ser igual ao que ele deu nesse primeiro contrato. Porque o custo-benefício foi péssimo. Então, você acha que é isso mesmo? Às vezes a gente, eu digo a gente, o torcedor, nós jornalistas, a gente se contenta com pouco. Não, mas pelo menos foi na raça, pelo menos foi na vontade. Mas não tem que ter qualidade, Brasil. Boa tarde. Tem sim, boa tarde, um abraço a todos. E tem muitos que entendem que quando a gente exige demais, nós temos um alto grau de exigência. Não, a gente gosta do bom futebol, isso é fato. Quando a gente fala e menciona uma seleção brasileira, a primeira que vem à tona é de 82. Independentemente de não ter ganhado o título, foi um grande futebol. A gente quer ver o futebol arte. Acabou. Acabou não. Na Copa a gente viu muita coisa bacana, muita lição que o mundo pôde mostrar ao futebol, como também vimos esse Atlético que você falou, como vimos o Cruzeiro também, que para mim foram as equipes mais ofensivas dos últimos anos no futebol brasileiro. Então tem que se buscar isso sim. Agora vamos lá. Primeiro, Ronaldinho Gaúcho, para mim não vai fazer falta nenhuma, é a maior representante dessa história vencedora do Cruzeiro. Talvez vai faltar simbologia. Ele no Atlético, o que ele fez
em 2013, 2012, extraordinário, sensacional, eterno. Não foi o principal, não. Sim, não, eu quero dizer o que ele fez e a representatividade. Agora, em 2014, você não consegue somar uma partida do Ronaldinho. Então, ele não vai fazer falta nesse aspecto. 2013, né, Brasil? No final, não, mas depois da Libertadores, depois da Libertadores ele caiu, mas na Libertadores ele jogou. Aí você pega em 2014 e não tem nada que justifique o Ronaldinho pagando um alto salário a ele. Então, a saída do Ronaldinho não acarreta nada, não muda nada, muda para os cofres. E aí, aquilo que você falou, Everton, você tem razão. Se você está economizando, que seja 1 milhão, 300 mil, como tem gente que acredita que o Ronaldinho ganhou 300 mil até hoje, né? E acredita em Coelhinho da Páscoa e Papai Noel, você tem dinheiro para investir e buscar uma outra peça. Isso sim. E, às vezes, jogador que você não vai ter que contratar, pagar fortunas para ele vir, e sim o salário. Então tem que buscar isso sim, porque a economia do salário houve é real. Emerson Conceição, para mim, não existe. Não tem como um clube da Série A, com todo respeito à pessoa do Emerson, ele já teve prazo para se adaptar, ser titular do Atlético, e Pedro Botelho também, né? Vamos colocar contratações equivocadas. Aí, o que me assusta até hoje o Levi não apresentou um motivo que justificasse a permanência dele. Ah, mas acertou 1, 2 cruzamentos. Balela! O cara não faz isso, a gente vê outro jogo. O que me assusta, a desatualização do trabalho do Levi. Até agora eu não vi ele colocar a mão, colocar a cara dele, você virar e falar, esse é o galo do Levi. Isso até hoje eu não consegui. Como caiu a dupla de volantes do Atlético? Caiu muito, muito. E aí, talvez seja o quê? Posicionamento também. A gente não vai virar e vai falar, temos que esperar dos dois um futebol lá em cima. Não, a gente vem falando há algum tempo que tem algumas deficiências, mas algo está errado. Você também citou o Maxwell, é outro exemplo. O Tardelli não precisa ter função. Porque o Tardelli barbariza dentro de campo, ele vai, marca, direita, esquerda, meio, ataque, faz... Ele sim. Mas só ele. Mas o Maxwell, você vai falar, Maxwell, você também está livre? Não. Você não pode dar essa autonomia, essa liberdade a dois jogadores, que aí você não tem esquema. Não há esquema que segure. E o Guilherme, ele precisa de ter tranquilidade, de saber se ele vai ficar ou não. Porque ele já tem sido prejudicado pelo Levi, porque quando ele jogou bola, entrou o Ronaldinho. Ele foi pro outro, matou a pau, entrou o Ronaldinho. Ele já foi desestabilizado por isso. E agora, essa coisa do contrato, se o cara não vai ficar, o compromisso dele diminui, por mais que seja um baita profissional. A cabeça do cara, de repente, está em outro contrato. Então, tudo isso precisa ser visto. Precisa sim. Agora, o principal, eu não consigo entender. Qual é a cara desse Atlético de Levi Coupe? Até hoje a gente não viu. E aí o Atlético, tudo bem, é o esporte, pode ir lá e vencer? Pode. É difícil? Mas o problema é que até agora o Atlético não convenceu. Olha a dificuldade que teve diante do Lanús. Foi uma dificuldade bárbara no segundo jogo. Então é a hora, aliás, já passou da hora. É o Levi que demora a mexer. Uma série de situações que fazem com que o time não jogue. Daqui a pouco vamos falar mais do Ronaldinho Gaúcho, dessa saída do Ronaldinho Gaúcho, mas agora vamos falar de Cruzeiro. Né? Aliás, falando em Cruzeiro, o crescimento do Cruzeiro de 2012 para cá se deu em virtude do excepcional momento do Atlético. O crescimento do Cruzeiro, o auge que o Cruzeiro atingiu agora, tem que ser exemplo e modelo para que o Atlético volte a ser aquele time de 2012 e o primeiro semestre de 2013. Tem que ser assim. Senão, meu amigo, daqui a pouco, se o Cruzeiro cai e o Atlético cai, aí vai voltar, aí vai todo mundo vai reclamar, só o eixo, né? Então, estamos ditando o ritmo do futebol brasileiro. Isso tem que continuar, Cruzeiro líder dando show, no sábado mais um belo jogo, dessa vez a vítima foi o Figueirense. Pior campanha do Campeonato Brasileiro, a pior defesa, o pior ataque, mas dane-se. O negócio é você chegar, meter 5, 6, 7, 8, respeitando o Figueirense, e foi isso que o Cruzeiro fez. A reportagem é do Mr. Band, Luciano Dias. Roda aí. Era um Cruzeiro com fome de liderança? Não, eu quero ser líder sempre, né? Mas o time a ser batido, né? Foi um primeiro tempo com muita chuva, muitos escorregões, carrinhos. Aos poucos, o Cruzeiro apresentava os seus personagens. Tinha o Everton Ribeiro, sempre presenteando os torcedores com belos lances, olha aí. Tinha também o Lucas Silva, doido para marcar um golzinho. Não foi nessa cobrança de falta, e sim na cobrança de pênalti. Eu estava confiante, olhei o goleiro, ele saiu antes. A bola saiu um pouco mascada porque estava molhado.
mas graças a Deus ela foi no lugar certo. No segundo tempo, a chuva deu uma trégua no Mineirão, só que aí começou uma outra chuva de gols. Muitos gols do Cruzeiro. Mais personagens foram surgindo. Logo no início da etapa final, Marquinhos marcou este golaço, o primeiro dele com a camisa do Cruzeiro. Na comemoração, o atacante decolou. E a comemoração, Marquinhos? A comemoração que é um professor que eu devo muito, né? Um professor que me ajudou desde a base lá do Vitória. O Alex está na China trabalhando com o Elks agora. Ele tinha feito uma tatuagem com uma águia, né? E ele falou toda vez que eu fizesse um gol para poder lembrar dele que eu fizesse essa comemoração. Então eu fico muito feliz por isso. Dedé também estava numa felicidade só. Voltava ao time titular depois de se recuperar de uma lesão no joelho. Tá recuperado mesmo. Subiu mais que a zaga do Figueirense para marcar o terceiro. Vou te falar, eu vi a bola chegando. Vi a bola chegando porque eu tava brigando com os caras. E consegui dar uma testada firme. E a bola fez até uma curvinha e entrou. Então foi a mão de Deus para mim. Ricardo Goulart é outro personagem que merece destaque. Meio atacante com faro de matador. De cabeça marcou o quarto, o oitavo dele no Brasileirão. Personagens que saem do banco de reservas também. Olha aí, cruzamento de Mike e gol de Dagoberto. 5-0. 28 no Brasileirão, 28 pontos. Liderança absoluta. A gente sabe que as equipes que estão atrás ali estão correndo atrás e vai ser campeonato duro até o final. Temos que manter a calma, saber que não tem nada ganho e continuar nessa pegada. Os personagens se multiplicaram em alegria nas arquibancadas. A discussão aqui, enquanto você assistia esse VT aí, muito bem feito pelo Luciano e nossa equipe, a discussão era, ano passado eu disse aqui que dos times do Cruzeiro que eu vi jogar, inclusive de 2003, eu acho esse aí melhor. Opinião, cada um tem a sua, eu gostaria de ouvir, mas é que vocês me agrediram aqui durante o intervalo. Para mim, esse Cruzeiro aí, dos que eu vi jogar, é o melhor, é o melhor. Vou começar com você, Ramalho. Tudo bem, Ramalho? Tudo bem, Everton. Um abraço a você, o pessoal de casa. Eu concordo, acho que esse Cruzeiro é melhor, assim. Dos que eu vi jogar, eu não vi 76, obviamente, eu sou muito novo, né? Mas eu vi esse aí, eu acho que esse é o melhor, assim. Se você for pegar posição por posição, claro, tinha um Alex que hoje o Cruzeiro não tem um jogador como ele. O Everton Ribeiro faz ótimas partidas, cai um pouco em outras. O Alex mantinha uma regularidade. Só o Alex? Só o Alex, que mantinha essa regularidade de sempre atuar bem. Mas aí tem o Aristizábal, que fez uma temporada também maravilhosa, o David enquanto teve. É uma briga muito boa, mas acredito que esse Cruzeiro é melhor. Tanto que a gente vem comentar hoje da rodada do jogo, não tem nem o que falar do Cruzeiro, do jogo que o Cruzeiro fez, do futebol que o Cruzeiro vem apresentando. Só pegando um gancho em relação ao Atlético, que todo mundo fica querendo saber a cara do Levi no time do Atlético, você vê a cara do Marcelo no time do Cruzeiro nisso. É um time que nos primeiros minutos do primeiro tempo sufoca o adversário. Isso é ordem de vestiário, isso é ordem de treinamento. Aí depois, no decorrer do jogo, obviamente afrouxa um pouco, o outro time reage. A volta para o segundo tempo sempre da mesma forma. O Marcelo frisa isso no intervalo, voltou sufocando e foi o que fez dar certo contra o Figueirense. A forma que o Cruzeiro voltou para o segundo tempo e aí engoliu o adversário. Ô, Cadu, o Dedé chorou naquele gol aí? Ele se emocionou, se chorou não porque o Dedé ele voltou. O importante é que emoções. Não, depois que é porque ele viu que os zagueiros da seleção choram o tempo todo, às vezes ele quer ir pra lá. Porque o Dedé, depois da volta dele, ele falou no discurso, na primeira coletiva, ele falou de um Dedé diferente, que pensou muito, que conversou muito sobre o momento dele no Cruzeiro, etc, etc. Então eu tô achando, eu não sei se um amadurecimento nesse período de Copa. Eu não sei o que aconteceu, mas parece que sim. Agora, quem não falar do Cruzeiro? O Cruzeiro é líder, fantástico, sobrando, líder, ataque, jogando um grande muito. Momento. E uma coisa, o torcedor às vezes fica um pouco impaciente, como ficou até no primeiro tempo. Tem que entender que a dificuldade sempre vai ter. E às vezes você não vai encaixar aquele melhor futebol, mas o Cruzeiro, você pode ficar tranquilo. Não encaixou ali no primeiro tempo, vai no segundo, vai sobrar no primeiro e depois tira um pouco o pé no segundo. Isso é mais do que normal. O Cruzeiro está realmente voando. Aquilo que você falou, realmente eu não vi 66, aí não dava. Mas tem lembranças também. Mas nem era, não, nem.
tinha nem como. Agora, o Cruzeiro também, campeão da primeira Libertadores, 76, também foi um timão. Eu não sei, talvez 2003 foi um Cruzeiro também impressionante, que jogou muita bola. E hoje o Cruzeiro sobra, vai ter aí um Corinthians que vai chegar, um Inter, um Fluminense, mas o Cruzeiro está muito bem. E o principal, aquilo que o Ramalho falou é verdade. A gente cobra a cara do Atlético. O Cruzeiro tem um padrão. Entra uma peça, ela faz uma determinada função que se encaixa naquela necessidade. Isso está sendo muito bem gerido pelo Marcelo. E ouvindo hoje uma entrevista do Dr. Gilvan, até na Rádio Tatiaia, que passou ontem também, é muito legal esse trabalho, essa sintonia. Ao mesmo tempo que, e aí a gente tem que citar por tudo aquilo que você fala, que a gente sente um pouco essa falta de sintonia hoje no Atlético, no discurso de diretoria, presidente. No Cruzeiro a coisa está muito afinada. Isso gera uma tranquilidade, gera um reflexo. Mas no Cruzeiro é um grupo de profissionais que pensam no Cruzeiro. Não é um regime radical. Cada clube é uma história, cada clube gere de uma maneira, mas no clube é assim, né? Por exemplo, nessa reformulação do Cruzeiro aí, Brasil, o Alexandre não vem falar comigo que quando o Cruzeiro começou a montar esse time, o Cruzeiro estava nadando em dinheiro, porque não estava não. O Matos esteve aqui e falou, ó, com muita dificuldade, estamos trabalhando, etc, etc. Aí foi montando, aí traz uma pecinha lá do Coritiba. E já tem planejamento pronto para os próximos anos. Um outro falava, mas que aí trouxe, aí o Everton Ribeiro virou esse monstro, aí foi lá no Goiás, buscou um Goulart que... né? É um bom jogador e tal. O Goulart chegou e arrebentou. Aí foi mais ousado na contratação do Dedé. Foi ousado na contratação do Júlio Batista, que para mim não deu certo. Faria a menor falta no Cruzeiro se fosse embora. Né? Aí trouxe o Egídio. Muita gente dá cacete no Egídio, cara. Bate no quando o Egídio joga mal, o Cruzeiro joga mal. Mas não dá para você... O Samúdio não é melhor que o Egídio. O Samúdio marca um pouco melhor que o Egídio. O Newton também. Agora, o Cruzeiro, que é um time extremamente ofensivo, o Egídio é muito mais importante dentro do esquema que o próprio Samúdio. Eu gostaria de vocês... Por favor, eu te interrompi, Brasil. Já encerrou? Já. Eu gostaria de ouvir, Edmar, mas antes eu tenho um Twitter. Eu gosto que você comenta o Twitter. Então vamos com o Twitter aí, ô Felipe, por gentileza, do João Gol. Para vocês, quem deve ser o companheiro do Marcelo Moreno? Marquinhos, Dagoberto, William ou Neilton de Maio? Marquinhos, que foi super bem no jogo. Vamos começar, olha, não tem dupla de ataque mais, né? Os repórteres ainda escalam, sim, mas não é, né? Não tem isso mais, não, mas tudo bem. Você entendeu a piada? Vamos jogar mais à frente. Tem várias possibilidades, 4 homens de meio campo, o cara que chega mais à frente, mas o Cruzeiro tem tantos jogadores que fazem bem essa função pelo meio, que não tem necessidade de você pontuar, né? São dois atacantes, ou são esses ou aqueles. Você não tem essa necessidade. Marquinhos jogou muito bem, dentro daquela movimentação que a gente disse, de espaço. Mas sabe o que eu queria chamar a atenção para esse jogo de sábado? O Cruzeiro teve muitas dificuldades no primeiro tempo. Campo pesado, chuva. E aí o que o Cruzeiro fez? Ultrapassou todas elas. Isso é o que a gente fala aqui, a maturidade de um grupo, a maturidade de um treinador e um time que não se desespera, não fica nervoso, porque ele sabe que a qualquer momento, naquele contexto de jogo ali, ele vai conseguir fazer o seu melhor e fazer o seu papel, porque ele é muito superior. Que teve marcação forte, teve, não vem falar que o time veio porque trocando de treinador, não sei o que não está fazendo nada. Lógico que ele estava a fim de complicar. Teve chance de fazer 2-0. Estava a fim de complicar a vida do Cruzeiro, veio na retranca e o Cruzeiro teve maturidade para resolver tudo isso. Por que a gente fala assim, o favoritismo do Cruzeiro é muito grande em termos de campeonato brasileiro? Exatamente por isso. Porque as outras equipes ainda estão se formando e vão passar por essas dificuldades e a gente não sabe como é que elas vão reagir. Só que o Cruzeiro ele está dando prova todos os dias, enfrentando o Palmeiras em São Paulo, enfrentando o Figueirense aqui, que ele passa pelas situações. Aí o pessoal vai ver, mas na Libertadores, né, teve aquilo, ficava nervoso. Também, claro que vai ter isso também, não quer dizer. Só que hoje, em termos de equipes, de grupo, do que ele apresenta tecnicamente, do seu treinador, do desenvolvimento que ele deu para essa equipe, é uma equipe muito mais madura que as outras. É por isso que está à frente da forma como está. Acho que isso é que tem que ser ressaltado sempre. Tem uma coisa que às vezes a gente destaca aqui no programa, de um time que aceitou a marcação do adversário. O Cruzeiro não aceita a marcação do adversário. Se taticamente o Marcelo não for feliz num outro jogo, o Cruzeiro tem no mínimo 4 homens que individualmente desequilibram e dos pés de uma jogada individual desses caras, o Cruzeiro pode matar um jogo. O Cruzeiro tem no mínimo 4 homens de frente para fazer isso. Sem falar que os volantes saem para o jogo, batem em meia distância, que isso também faz uma diferença muito grande. E sem falar também que é na bola parada. Então, na bola parada é sensacional, a bola parada. Como é que ela entra no gol se ela está parada? A bola parada é uma arma que o Cruzeiro tem. Então, se taticamente o Marcelo errar,
individualmente, esse time tem peças que definem. Entendeu? Então, por isso o Cruzeiro é o que é hoje e por isso, para mim, esse é o melhor time que eu vi jogar do Cruzeiro. Depois não, Ramalho. E vamos falar uma verdade. Faltou o revezamento do coleguinha. Só vou pontuar uma coisa antes do Cadu. Vamos falar uma verdade também. O Cruzeiro está... Tirar esse ódio do seu coração. O Cruzeiro está a 5 pontos à frente do Corinthians, mas se você for pegar, é o melhor elenco do Brasil e não é pouco não, é disparado. Muito. É disparado o melhor elenco do Brasil. O Marcelo tira o Ceará, entra o Mike vai na linha de fundo, dá um cruzamento, o Dagoberto faz o gol. Se sai o Lucas Silva, tem o Newton. Tem outros volantes que fazem a mesma coisa. Olha os 4 zagueiros que o Cruzeiro tem. Dedé, Manuel, Bruno Rodrigo, que foi o melhor disparado há muito tempo, e o Léo. Então, é 4 jogadores para cada posição e é disparado o melhor elenco. Não tem elenco no Brasil que chega perto do Cruzeiro. Aí você tira a zaga titular, mete a zaga reserva e fala assim, poxa... Qualquer time hoje que você fizer essa operação vai preocupar. Aí os caras vão lá e ganham. Do Palmeiras fora de casa. Ô Iro, você não falou que nós temos um cronograma a seguir e porque agora isso que vem por aí é só você que vai comentar. Que são sobre as notícias boas, que não param no Cruzeiro. O presidente Ivan de Pinho Tavares, ele confirmou a contratação do atacante William. Para mim foi a grande jogada dos últimos anos do Cruzeiro. Foi sensacional a confirmação do William. Então o presidente Ivan vai falar. Vamos ouvir aí. O preço fixado quando do empréstimo era 4 milhões de euros, nós conseguimos reduzir esses valores para 3 milhões e meio de euros parcelados e o clube aceitou num parcelamento de 7 vezes, começando o primeiro em setembro, final de setembro, e terminando em 2017. Os pagamentos serão feitos em um banco com a conta mandada pelo metalista na Ucrânia e o contrato já chegou para o Cruzeiro via e-mail na sexta-feira. Acho que hoje aqui é uma forma mais de agradecimento, né? De gratidão, né? Primeiro agradecer a Deus por ter dado essas condições, né, para eu poder ter feito o meu melhor aqui e continuar fazendo, né. Então não tenha dúvida que hoje, né, ontem quando o Alexandre me ligou para dando a notícia que ele estava levando o contrato para o presidente assinar, eu estava conquistando mais um título na minha carreira. Tá vendo só o que ele disse? Compromisso, fala aí. O segundo tempo do Cruzeiro mostrou algo... Você não quer falar do William? Já falamos 30 vezes, grande jogador, o Cruzeiro fez muito bem. Mas eu queria ter falado do jogo. É o roteiro. O William. Eu não quero que você fale do William. Aliás, eu não quero que você fale do William. Falar do William, a gente já sabe o que o William representa. Eu queria que você falasse da jogada que o Cruzeiro jogada, da impressão que é coisinista, né? Da manobra também coisinista, né? Da negociação que o Cruzeiro fez, confirmando, trazendo o William e pagando do jeito que o Cruzeiro quis. O William já foi uma grande sacada quando ele chegou, e pouca gente lembra disso. Era um jogador que não tinha a badalação que ele possui hoje. Então, é um trabalho, na minha opinião, do Alexandre Matos, que é subestimado. Não no sentido de ser colocado como ruim, mas de não receber o elogio do tamanho que ele merece. A imprensa muitas vezes tem dificuldade para criticar, para ter o espírito crítico, mas também parece que em muitos momentos tem medo de elogiar. Tem sido muito elogiado. De falar as pessoas não dão a dimensão correta no seguinte sentido. O Cruzeiro, quando ele chegou, tinha um dos piores times da sua história. Rapidamente saiu de um dos piores times da sua história para melhor elenco do Brasil. Um salto tão grande no plantel assim... Eu não lembro de ter visto no futebol, não. Em pouquíssimo tempo. E de contratar todo mundo. 3 melhores do Brasil, não há dúvida. Ele contratou um time inteiro e mais o banco, claro, com participação do Gilvan, fundamental, e do Marcelo Oliveira. Eu sempre digo, o trio, Marcelo Oliveira, Alexandre Matos e o Gilvan. Então é um trabalho espetacular o William ter continuado. É mais um exemplo disso, porque como o Cruzeiro está muito bem, poderia haver uma acomodação. Não vou fazer tanto esforço para esse cara ficar, não. O Cruzeiro já está bem, tem outros jogadores, mas foi lá, teve paciência, foi negociando aos poucos para achar o jeito necessário, o jeito mais viável de acertar a contratação. E o Cruzeiro tem 77,8% de aproveitamento, mais do que 2003 e 2013. 28 gols, o segundo melhor ataque tem 20. É uma distância muito grande para um campeonato que está no começo. Já tem 8 de vantagem para o segundo colocado.
E além disso tudo, para mim o mais importante, Everton, é o seguinte: o Cruzeiro é o único time que encanta em vários momentos no futebol brasileiro hoje. A gente vê um campeonato muito equilibrado, jogos muito disputados no meio-campo, muito bate-rebate, jogos muito truncados. Você não vê nenhum time fluindo, com toque de bola, com velocidade, com jogo dinâmico. E o Cruzeiro, vira e mexe, apresenta um futebol assim. Por isso que eu comecei o comentário falando do segundo tempo. Porque na etapa final desse jogo aí, o Cruzeiro deu show. No primeiro tempo contra o Palmeiras, deu show. Não é sempre, porque ninguém dá show sempre. Só que é o único time que ainda tem esses lampejos de um futebol bonito, de um futebol agradável, porque no resto do campeonato eu não vejo ninguém apresentando um futebol tão bacana, assim, tão bonito. O Fluminense ontem jogou um futebol assim. O Fluminense jogou também. Mas é lampejo, né? Eu não assisti nem outras partidas do Fluminense. De uma forma mais simples, mas ontem encantou também alguns momentos. Mas é a primeira vez que mas quem mantém essa regularidade é o Cruzeiro. A gente tinha uma expectativa de que encantasse pelo potencial dos seus jogadores na frente. Ainda assim teve Kaká com Existe uma coisa que talvez diferencie o Cruzeiro dos demais citados, não menosprezando, para mim só o Corinthians, por uma série de fatores, mas principalmente porque tem um bom time, só o Corinthians pode chegar no Cruzeiro hoje. Hoje, só o Corinthians. Tem bons jogadores. Ô, gente, o Corinthians ainda tem um Lodeiro para estrear, o Romero é banco. O Elias é muito bom. Então, fora isso, ainda tem aquela força do sobrenatural que você já conhece, né? Mas deixa eu falar aqui de uma outra força, que é na força da troca de óleo, que é da Quick Lube. Eu vou falar agora de uma coisa muito séria, a manutenção do seu carro, a sua segurança e de toda a sua família. Hoje eu indico para você a Quick Lube e posso garantir que o seu carro estará em ótimas mãos, porque há meses a Quick Lube é a parceira aqui dos Donos da Bola, oferecendo ao nosso telespectador os melhores serviços e os melhores preços, além da troca de óleo e de todos os filtros. A Quick Lube realiza outros serviços como troca do fluido da direção hidráulica, faz higienização do ar-condicionado do seu carro, troca o fluido de freio e muito mais. Para oferecer tudo isso, a Quick Lube conta com a melhor equipe de profissionais do mercado automotivo, ótimo atendimento, os melhores equipamentos e produtos originais. Daí você pensa, pô, eu vou pagar muito mais caro por tudo isso. Absolutamente, você não vai pagar. Sabe por quê? Porque o meu amigo Denner, o Denner é o cara, tem nome de craque. Você se lembra do Denner da Portuguesa? Pois é, negocia direto com os melhores fornecedores e lá você paga preço justo. E se você tiver alguma oferta melhor, você não vai encontrar, mas se pintar, leve que a Quick Lube cobre na hora. Sempre tem uma Quick Lube no seu caminho. Tem Quick Lube na Via Expressa de Contagem, no posto do Pica-Pau. Tem Quick Lube na Rua do Registro. Tem no posto Praia. Tem Quick Lube também no centro de Belo Horizonte. Na Avenida do Contorno tem Quick Lube também em Venda Nova, na Avenida Vilarinho. E tem também lá no Barreiro, na Avenida Tereza Cristina, atrás da PUC Barreiro. E a promoção do carrinho da Ferrari voltou. Olha que o Sheik vai mostrar aqui, ó. Ela voltou, atendendo a pedidos. Os filhos de Diogo Ramalho, era só aí, tem uma meia dúzia. Os 100 primeiros que trocarem o óleo e o filtro de óleo na Quick Lube disserem que assistiram, os Donos da Bola vão ganhar uma miniatura da Ferrari 458 da Maísto. É original, hein? É originalíssimo. E atenção, a troca de óleo só vale para óleo sintético ou semissintético. Tá? Só para os que agendarem a troca por telefone. Então você vai ligar 33997010, agendar a troca e automaticamente vai levar um carrinho da Ferrari no ato da troca, ok? Um rápido intervalo e a gente volta já já. Na volta, tudo sobre Ronaldinho Gaúcho. Até já. Os Donos da Bola. Oferecimento Novacom, reduzindo a parcela do financiamento de seu veículo. Mas que tu achou que ia passar a perna na nossa família? Hein, bebedor preço? Nós todos somos cai. Não somos como essa tua TV por assinatura, que assina hoje e depois aumenta o preço. Por isso, nós vamos te dar o pior castigo de todos. Vai ter que cancelar teu plano por telefone.